Fala galera, bem-vindo ao primeiro episódio do Torocast. Eu me chamo Antônio Neto. Sou o Guilherme Brasil. E eu sou o Renan Hazek. E sejam bem-vindos a esse primeiro episódio que vai entrar para a história. Antes de nós apresentarmos, eu queria pedir 3 segundos de silêncio. Muito obrigado. Esses 3 segundos de silêncio é para lembrar que nós não temos patrocinadores. Então você aí que está disposto a investir, quer trazer essa oportunidade de estar apoiando o Torocast, sinta-se à vontade. Aqui o espaço é todo seu para estar acreditando na gente. Então, dito isto, queria convidar vocês, Guilherme, Renan, a dar uma apresentação parcial de quem é cada um de nós e logo em seguida eu falo também. Guilherme, fale um pouco sobre você. Bom, eu sou... Cara, eu me considero meio nerd, assim, meio... Às vezes na minha, às vezes meio eufórico. Sou pesquisador, estudo engenharia química na Universidade do Estado do Amazonas e trabalho no que eu considero ser o melhor grupo de pesquisa desse estado. Salve aí pra galera do ILUM. Salve, ILUM! E... Cara, é bem isso, né? Como o Renan gosta de falar, a gente não deve ser muito snob se apresentando, né? E você, Renan? Cara, eu sou estudante de Direito, eu sou responsável técnico pelo Torocast e é isso basicamente, cara. Legal. Basicamente é isso. Perfeito. E para você que não me conhece, eu me chamo Antônio, eu sou graduando de Economia da Universidade do Estado do Amazonas, também estou terminando Ciência Política na Uninter e atualmente trabalho como assessor parlamentar na Câmara Municipal de Manaus e às horas vagas também sou consultor empresarial. Muito prazer. Bom, para você que está se perguntando o que é Torocast, o que esses 3 rapazes estão reunidos às 7h47 de um coworking, eu queria começar contando uma história. Eu, o Renan e o Guilherme Brasil, nós estudávamos numa escola no Parque 10. Estudamos a maior parte das nossas vidas até o momento lá. Por exemplo, uns 7, 6 anos, né? Eu e o Guilherme Brasil nos conhecemos no 6º ano, desde então. E o Renan entrou no 9º ano na escola. Sim. E, bom, como vocês podem ver e ouvir, nós somos grandes amigos. A gente sempre está por aí andando, comendo, fazendo alguma atividade, seja esporte, seja lazer, jogando videogame e tudo de mais um pouco. Mas uma coisa que fica a gente sempre teve a vontade de lançar algum projeto, de fazer algum negócio, da gente poder estar pegando o nosso conhecimento que a gente tem de bom e estar compartilhando. E a gente sempre conversava sobre um canal no YouTube, eu e o Renan a gente já fez vários canais, Garis do Universo, Gamers Monkeys e nada foi muito para frente. E em 2021, depois de um auge pandêmico, questões políticas, Brasil afora, Amazonas afora e Manaus afora. As ações do YouTube estavam caindo, a gente veio para salvar a empresa. A gente veio para salvar a empresa. E o Torocast nasceu. Então, assim, o que é o Torocast? O Torocast, ele nasce como uma rede. Ele não é só um podcast. Inclusive, o nosso slogan é que não é só uma conversa, são oportunidades. O que eu quero dizer com isso? A gente criou essa plataforma que inclui o podcast, um conselho, uma comunidade e nossos parceiros. Justamente porque a gente entende que tem gente que está no ensino médio, que está no ensino superior e às vezes até a galera que está formada e está com um tempo livre pode estar perdida. Não sabe muito bem o que quer fazer no ensino superior, não sabe o que deve fazer para conseguir aquela primeira oportunidade de trabalho. E a gente entra com essa plataforma para trazer uma solução. Então, compartilhando nossas experiências, conhecendo quem está aí do outro lado. Então, você que está escutando a gente, você pode ser um entrevistado do Torocast, porque a gente quer te ouvir, a gente quer saber suas frustrações, os seus sonhos, seus problemas, porque todo mundo tem e tá tudo bem. E a gente quer conversar sobre isso para estar performando, compartilhando e mantendo essa rede tanto de conexões com o podcast, quanto também além dele. Então a gente tem uma comunidade, um grupo de WhatsApp ou Telegram, e tem, entre outros demais conteúdos. Dito isto, eu queria ouvir também um pouco da opinião de vocês. Pra ti, como é que tu vê o Torocast e o ponto principal dele, assim, o Guilherme, do conselho e tudo que a gente comentou um pouco? Assim, cara, o Torocast eu penso como uma família em construção, vamos dizer assim, algo que a gente vai construindo e pessoas que vão entrando nessa rede maravilhosa que a gente está
formando e vão ficando para a vida, entendeu? A gente vai conhecendo pessoas, eu acho que esse é o principal ponto do Torocast, é conhecer pessoas, reunir talentos e juntar, né, aquele jovem que está inconformado, tem aquela vontade de fazer algo, assim, canalizar aquela energia dele para algo construtivo e apresentar a pessoas que têm a capacidade de investir ou de ajudar, mostrar para ele os caminhos, o caminho das pedras, contar a sua história também. Mais do que qualquer coisa, eu acho que a gente quer conhecer os ouvintes do Torocast, as pessoas que se interessarem e somar, né? Levar essa experiência para a vida. Cara, eu concordo totalmente com o Brasil, né? Aqui, Fácil, né, cara? aqui é um espaço para você falar, cara. Você que é secundarista, você que é universitário, você que está se formando, você que tem projetos, não precisa necessariamente ser do meio acadêmico, né? A pessoa pode ser, por exemplo, um autônomo aí, uma pessoa, sei lá, de 27 anos que está fazendo uma empresa do zero, uma startup do zero. Cara, se você tem uma ideia, tá a fim de espalhar ela, é só vir aqui, cara, que é o seu lugar. Daqui você vai ter voz para achar talvez uma incubadora, né? Talvez alguém que acredita nesse seu sonho junto com você, e é isso, cara. Achar seus futuros sócios, né? Achar os futuros sócios, E indo um pouco além, né, eu acho que o próprio networking, né, o diálogo, compartilhar voluntariado, formações, tudo que a gente possa estar apoiando e construindo com o entrevistado, a entrevistada, a gente possa estar democratizando informação. Algo que nós falamos nas escolas, né, que são nossos parceiros, e as universidades e faculdades posteriormente, é que a gente parte do pressuposto de liderança. É uma frase que eu falo muito, que quem é um verdadeiro líder, ele tem que fazer com que todos ao seu redor se sintam líderes também. Então, por exemplo, o Renan hoje ele trabalha numa clínica, no setor administrativo. O Renan também já foi estagiário de direito. O Guilherme é pesquisador. Ele já fez vários projetos de P&D. Já trabalhei em empresa júnior. Já trabalhou em empresa júnior e também está fazendo alguns projetos como voluntário ainda para conseguir captação de recursos. Eu, por exemplo, já passei pela procuradoria, já trabalhei na universidade, já trabalhei no Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, tive experiências em organizações não governamentais e o que a gente vai levar da vida depois, né? Nada mais justo do que a gente compartilhar, falar como é que é essa transição, como é que são essas experiências, essa troca, porque todo mundo pode também alcançar de mesmo modo. Como a gente vive falando, né, entre a gente mesmo e também quando nós fomos levar a apresentação, né, do nosso projeto para as escolas, é muito triste assim ver que a gente está no colégio, vamos dizer assim, e o nosso maior sonho, né, digamos assim, a gente acha que o maior desafio que a gente vai enfrentar na vida é o vestibular, passar no vestibular, entrar na faculdade, começar a fazer a sua graduação, mas é só o começo, cara. A gente chega lá e assim, eu perco as contas de quantas pessoas assim ficam meio que perdidas no curso, sabe? Tipo, aproveitando 10% do que a faculdade tem a oferecer. Às vezes a gente fala tão mal assim das instituições e às vezes com razão, às vezes não, né? Mas assim, eu sinto que o jovem que entra na faculdade hoje tem muito pouco acesso à informação do que realmente ele pode estar fazendo ali, do proveito que ele pode estar tirando ali. São muitas oportunidades, às vezes, que aparecem num flash, assim, como um trem passando, e a gente não tem, às vezes, a maturidade ou a falta, ou a informação mesmo de agarrar aquilo, né? Para saber que aquilo está rolando e se entranhar, né? E como a gente também... própria faculdade, né, às vezes, não possibilita essas informações para as pessoas. Às vezes, é os próprios alunos que têm que correr atrás, exatamente, que tem que se juntar ali para ir atrás de alguma coisa. É um prefácio da vida, né, cara? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Não vou citar o nome da minha faculdade, né? Não, claro que é isso. Para não dar problema. Mas, por exemplo, na minha faculdade, não tinha aqueles grupos, né, ou ligas de prática jurídica, né? Óbvio que ali no final dos cursos, no final do curso, né, tem aquele estágio probatório ali, que a pessoa vai lá e atende as pessoas de graça ali para ir treinando, né, advogando. Só que lá não tinha aqueles grupos daqueles torneios que tem entre faculdades. Júri simulado? Júri simulado. Lá não tinha grupo. E ontem os alunos tiveram que se juntar com o professor
para fazer um primeiro grupo autônomo lá. Eles próprios Legal. tiveram que se juntar para criar um grupo. Potenciais convidados aí pra gente. Uma vanguarda, né? Isso. Tomaram uma vanguarda. Sem apoio da faculdade, só falaram com o professor ajuda a gente que a gente vai lá competir. Né? Mas eu acho interessante que tu tá falando isso no olhar crítico, né? Sim. Mas também a gente pode ver isso como um salto, né? Pô, foi muito positivo. Quantos anos que a faculdade não tinha, né? Uma liga, algo assim, para estar fazendo o treinamento, a prática do júri simulado, né? É verdade. Então isso é interessante, a gente, inclusive são possíveis convidados para a gente estar ouvindo como é que foi essa iniciativa, essa vontade de criar e dar forma ao projeto. Assim, eu acho engraçado, né? Porque entre a gente, né? O Antônio é o cara que vem trazendo essas informações. Às vezes, eu não sei tu, Renan, mas às vezes eu me sinto meio alienado nas coisas. e o Antônio, ei, pô, tu não tá sabendo que tá tendo um curso aí com a Malala, pô? Não sei o que eu falei, não, pô, não tava sabendo. Não tava sabendo. O curso pela PUC. Muito bom, inclusive, tá Só acontecendo. um exemplo, né? Das várias coisas que tu já me... Olha, a gente falou um pouco sobre o podcast, né? Foi comentado sobre a visita nas escolas. Só para a gente dar o prosseguimento do diálogo, só para a gente explicar nossa estrutura e aí a gente deixa a conversa correr solta. A gente tem o conselho, a comunidade e os nossos parceiros. A gente explicou já o podcast, é o que está rolando neste momento. O conselho é uma forma de vocês co-criarem junto com a gente. Sim. Então a gente tem vagas abertas neste momento para voluntariado. Você que quer aprender a editar um vídeo, editar uma sonorização, escrever roteiro, ver pauta e até convidado ou convidada, sinta-se à vontade. Você que quer gerir projetos, ver parceiros, o conselho é aquele momento que você pode se voluntariar e construir junto conosco. E como isso faz diferença, né? Entrar na universidade ou até para quem está saindo, né? Sim. No mercado. Inclusive, a gente quer poder promover horas complementares para quem está iniciando a graduação e quem está com certificado e poder estar dando essa formação, esse conhecimento. É verdade. Porque faz parte dos nossos princípios, que é democratizar a informação e poder estar formando, dando conhecimento a mais para você que está sendo ensino médio, que já está na faculdade, saber um pouco desse meio midiático que é o canal de podcast, YouTube, dentre outros. Além do conselho, a gente tem a comunidade, que é você que é somente o nosso ouvinte, quem está nos assistindo pelo YouTube ou outro canal, porque você não necessariamente não é obrigado a ser voluntário, certo? Então, a nossa comunidade é tanto para você que continue nos acompanhando, sugerindo as pautas pelas nossas redes sociais, mas que também você pode se sentir convidado a entrar no nosso grupo de WhatsApp, Telegram, que nós estamos criando, para compartilhamento de oportunidades. Isso. Até porque a gente quer ter uma acessibilidade muito grande e mesmo aquele ou aquela que não possa estar ouvindo, nos assistindo, seja por conexão ou qualquer motivo, a gente quer que pelo menos essa pessoa consiga alcançar um grupo de WhatsApp, um grupo do Telegram, o que for mais acessível, para a gente estar alcançando com o compartilhamento de conteúdo. Então, nem que seja um resumo da conversa, as indicações de materiais que vão ser dadas a cada diálogo, compartilhadas, desde um curso, a um idioma, ao que for vindo além que o diálogo nos permitir. E por último, mas não tão menos importante, os nossos parceiros, que são as escolas, universidades, as faculdades. Como o Guilherme comentou muito bem no início, a gente visitou algumas escolas apresentando o que é o Torocast. Nós fomos no SET Gilberto Mestrinho e no Colégio Palas Atena. Ainda vamos visitar outras escolas, inclusive quem é de outra escola e está nos escutando, a faculdade, chama a gente vai lá com o maior prazer. E a ideia é justamente manter esse laço com as escolas para estar apresentando de forma contínua o podcast e também convidando pessoas para serem nossos entrevistados e entrevistadas. Até porque a gente tem muito para escutar do outro lado de quem está passando pelo ensino médio e quem está passando pela faculdade. E é isto. Esse é o Torocast, apresentado de maneira breve. E podemos seguir o nosso diálogo trazendo... O alarme do Renan tocou? Tocou aqui rapidinho. Já desligou? Já desliguei. Perfeito. Então, assim, nossa, gente, eu acho que agora que a gente apresentou o Torocast, eu acho que é muito legal a gente falar um pouco de como a gente construiu a nossa trajetória, né? Que eu acho que é importante democratizar. Tu queria começar, Guilherme? Como é que tu foi para chegar em engenharia química? Como foi para ficar pesquisador? Cara, então, assim, eu fui uma pessoa que chegou no 9º ano, né, na entrada, assim, do ensino médio. Eu não lembro se foi no 9º ou se foi no 1º ano. Eu bati o martelo, assim, engenharia química é o que eu quero e acabou. Só que antes disso, eu passei por várias mudanças, né, de escolha de curso. Já
Já pensei em ser perito, queria fazer ciências forenses e tal, já pensei em ser geólogo, que Eu lembro dessa fase. Lembra dessa fase? Lembro. Do geólogo ou do perito? Do perito. É, complicado, né, cara? Deixa eu ver. Eu comecei a assistir Flash, né, cara? Eu vi o cara mexendo, brincando com os negocinhos. Pô. Eu pensei em ser geólogo também, que foi a profissão do meu avô, né? Legal. Parte de pai, que, aliás, é até um negócio legal de comentar aqui, ele desbravou, né? Na verdade, foi ele que abriu o caminho para boa parte do interior do Amazonas, assim que hoje a gente conhece. Foi ele que registrou, né? Em mapa e tal, que são muita terra que ninguém conhecia, ninguém tinha tocado ainda. Foi ele que... Caramba. Até hoje ainda tem, né? Até hoje ainda tem. Mas das que foram descobertas, boa parte foi ele. Ou, se não ele, alguém que estava trabalhando com ele. Um grande sonhador. E aí, depois que ele morreu, né, eu tinha uma intimidade muito grande, né, com meu avô. Foi ele que eu acredito a ele, assim, essa minha curiosidade, minha paixão por ciência, né? Ele que me ensinou muitas coisas, me mostrou como é bacana essa área. E por um momento, né, eu queria, assim, acho que uma tentativa de me aproximar mais depois que ele manter ele por perto, né, depois que ele faleceu, mas aí eu me toquei que talvez não era tanto a minha cara assim, entendeu? Acho que não estava buscando um pouco a minha identidade. Eu acho engraçado, desculpa te interromper, mas às vezes a gente que está no ensino médio, algo assim, quando tem essa influência familiar, é como se fosse um dever naturalmente, né? Tem gente que se sente pressionado, né? Mas tem gente que sente naturalmente que é um dever seguir a profissão como uma homenagem ao nosso avô, nossa avó, bisavô, bisavó. E é engraçado você falar disso também, porque eu acabei entrando na engenharia, que foi a primeira escolha de profissão dos meus pais, né? Meus pais se conheceram onde hoje é a Escola Superior de Tecnologia, onde eu estudo, né? Na Meu ESCO, avô. Isso. Não se conheceram não, perdão, falei besteiras. Começaram a namorar lá, já se conheciam muito antes. E... né, meu pai começou a fazer engenharia elétrica, minha mãe fazia engenharia florestal, e no meio do caminho, na época era conveniente, né? Tava na moda fazer direito para fazer concurso, né? Era o que tava saindo até hoje, né? De emprego na época. Mas antes era explosão, assim, antes sabe? Antes explodia concurso, hoje em dia tá... Hoje em dia tá no declínio. Mas, sinceramente, eu não me vejo também muito enveredando nessa parte do direito, entendeu? Apesar de eu achar uma área bacana, mas eu sou realmente bem exatas. E aí, quando eu ficava nessa já tentei engenharia ambiental, pensando que, ia ser... Eu queria algo que reunisse, assim, física, química, matemática e tal, e eu pudesse fazer coisas mirabolantes, entendeu? E aí, numa palestra na Feira Norte do Estudante, lá no Plaza, fui com meu pai, e assisti a primeira palestra, assim, sobre engenharia química. Eu vi isso no site, assim, que diabo de profissão é essa? Que eu nunca ouvi falar. Inclusive, Feira Norte do Estudante, chama nós. Chama nós aí para a próxima edição. E lá eu escutei a palestra, né? Assisti a palestra de uma professora da UBRA, falando sobre o que era um pouco sobre a engenharia química. E fiquei encantado assim, com a ideia inicial, entendeu? Eu sempre gostei de química. A gente começou a estudar química no nono ano, foi uma paixão à primeira vista, entendeu? Eu sentia que essa uma matéria, uma ciência que eu podia aprender sobre como funciona quase tudo na natureza, no universo, e eu achei aquilo incrível, entendeu? Só que quando eu escolhi e bati o martelo em engenharia química, eu estava pensando muito do lado do bacharelado de química, eu não tinha noção do que era engenharia química. Quando eu comecei a faculdade, eu conheci o que é engenharia química, que na verdade é 20% química ou 30% química, a maior parte é física mesmo e engenharia geral. E a química é 20% do curso inteiro. É a base, assim, é o conhecimento base do curso que tu tem que ter para conseguir escalonar levar para uma escala industrial, né? O grande objetivo do engenheiro químico é levar o trabalho do cara que está desenvolvendo alguma coisa na bancada para um reator de larga escala, né? Criar uma planta industrial, entendeu? O Renan, por exemplo, faz um novo tipo de, sei lá, remédio, um novo fármaco. E aí eu sou o cara responsável para pensar, esse cara... Olhar o processo que ele fez em bancada e falar, como é que eu faço isso para produzir essa pílula em 10 toneladas por hora? Esse tipo de coisa, entendeu? Para quem está assistindo, uma comparação que eu sempre faço, quem já assistiu Breaking Bad, enquanto os caras estavam no furgãozinho lá fazendo a metafetamina, aquilo é o trabalho do químico em laboratório, né?
Quando ele chega naquele laboratório Do Gus? do Gus, aquilo começa a engenharia química. Outra Projetar escala. aquelas coisas, é outra escala. E quando eu descobri o que realmente eu estava fazendo, eu acabei gostando ainda mais do que eu gostava de química, entendeu? E aí fiquei. Achei aquilo interessante. Hoje eu só quero trabalhar em larga escala, não quero mais pra bancada não. Fazer etanol. Não. Achar o jeito de aproveitar o etanol. Pô. Ah, com certeza. Velho. E tu, Renan? O Renan, pelo que eu me lembro, desde quando a gente conheceu o Renan foi uma metamorfose ambulante. Totalmente. Era relações internacionais, cirurgião cardíaco, Economia. economia, filosofia. Era pra ser teu colega, né? Era pra ser uma colega de sala. Caraca, é verdade. Diga lá, Renan, como é que foi tua trajetória até o direito? Cara, foi totalmente conturbado. Totalmente conturbado. Não tem porque mentir, né? É a realidade, cara. Sim, com certeza. Cara, eu acho que deve ter muita gente do ensino médio que tá vivendo o que eu vivi, né, mano? Cara, eu tava totalmente perdido, tava Raspou totalmente... a cabeça inteira. né? tava totalmente pirado, mano, no ensino médio. E era muito... pela questão psicológica mesmo, pela pressão, entendeu? Sim. Vestibular. Vestibular, prova no colégio, jogos esportivos, família que às vezes quando discute com o pai, discute com a mãe, Sim, os verdade. pais, as mães. Porque, pô, a adolescência ali, cara, é uma fase que a gente tá... É uma fase que a gente tá se descobrindo, né? Sim. É uma fase que todo mundo tá se descobrindo. Propósito, E pensamentos, ainda mais hoje em dia... gostos. É verdade. E ainda mais hoje em dia, eu acho que mesmo a gente tendo toda essa informação, né? Diferente dos nossos pais que vieram de tempos análogos e a gente já está nesse tempo digital, a gente ainda está numa obscuridade desgraçada, cara. É muita informação ao mesmo tempo E não tem nada. Mas não é nem por causa disso, é porque pela própria escola, cara, ela não dá uma visão tipo de mundo. Não dá uma visão de mundo. São poucas escolas que investem nisso, na verdade. Isso. É muito marketing voltado a Vestibular, vestibular, colocação. Primeiro lugar, curso tal. lugar, Segundo lugar, curso tal. Agora o verdadeiro cidadão que forma. É como se fosse uma corrida, cara. Agora tem Uma corrida? Tem o outro lado também, né? Porque tem muita gente, principalmente pais, né, responsável, que às vezes quer foca no vestibular mesmo, entendeu? Quer, tipo assim, ver o dinheiro dele sendo Bem focado, investido, né? investido no filho. Pô, o que adianta eu paguei essa escola durante anos e aí meu filho não passou no Enem? É verdade. Meu filho não- E nesse turbilhão, Renan, e aí? Como é que foi pra chegar nessa decisão? Cara, eu fui pro direito porque eu tinha aquela... Primeiro eu queria relações internacionais, né, no terceiro ano. Só que eu pensei assim, cara, é muito específico, né? Relações internacionais é um ramo muito específico. Inclusive tá dentro do direito, né? E aí eu falei, pô, o direito é mais aberto. Né? E quem estuda relações internacionais também estuda direito. Estudo direito. Inclusive economia, né? Que eu fui descobrir na faculdade. Macroeconomia, microeconomia. Verdade. E é por isso que eu fui pro direito. Eu não gostava de matemática, não gostava de biologia, não gostava de química, não gosto de exatas, cara. Tu pode dizer, não gosta até hoje. Não gosto de exatas até hoje, nunca foi algo assim que eu gostei. Eu olho assim e falo, cara, pra que eu vou querer saber disso? O mundo escolhido aqui. Né? Eu tô rindo aqui, mas antes da gente estar iniciando esse episódio, eu fiz um pix pro Renan. Foi. Ele tava com R$30 e precisava de 90 para completar 120. Eu mandei 90, deu 120. O Renan falou, não, mano, falta dinheiro. Falta 20, Falta 20. Tu não sabe se era falta de cálculo dele ou ele querendo te passar a perna. Né? Pois é, né? Boa percepção, Guilherme. Exatamente. Não, cara, mas agora eu vou fazer uma crítica aqui, sério, de verdade. Pode falar. Bem revoltado, cara. Eu sou meio contra o modelo de exatos que a gente tem na escola. De verdade. Porque, eu não sei se tu concorda mesmo, mas a gente na escola, pelo menos eu acho que no geral, assim, a gente, mais nas exatas no caso, a gente é muito obrigado a decorar, tipo, decorar tabuada. Decorar a equação. Decorar tabuada. E fora que a gente... Cara, isso era o que me deixava com mais raiva, assim, né? Que eu não via a praticidade da matemática, cara. Não via. Eu vou além, eu não via, às vezes, a praticidade da física. A aplicabilidade, não via a aplicabilidade. Muitas coisas eu senti que eu aprendi de verdade na faculdade, assim, de física,
principalmente aquela parte de ondas lá e não sei o que mexe com a cabeça da gente, que às vezes a pessoa só joga a informação porque é lógico, lá a gente está lidando com um grupo muito heterogêneo, tem gente que nunca vai usar aquilo na vida, então para simplificar, quer tentar mandar de uma forma que eles consigam aplicar no vestibular e acabou, entendeu? Aí, só que a galera que quer viver de exatas, né, ou que tem interesse, às vezes as pessoas de repente nem têm a chance de se descobrir como um amante de exatas, porque é dado de uma maneira assim bem superficial, né? Só que aí isso é uma coisa que, se a gente for discutir isso, a gente tem que começar a discutir desde as próprias fundações do ensino aqui no Brasil, toda a reforma do ensino médio, e a gente pode ser temas que a gente pode abordar futuramente nos episódios aí do... Com certeza. A gente está sempre discutindo o roteiro aqui no futuro, né? Não deixa de ser uma oportunidade. Bom, o Guilherme falou, o Renan falou, minha vez. Acho que quando a gente começou a estudar junto, né? Eu entrei um ano antes, eu entrei no 5º ano, né? Que a nossa turma estava, eu entrei num cursinho. Inclusive, tu entrou também, né, Guilherme? Cursinho pro militar? Ou não? Tu entrou no 6º ano direto? Eu entrei direto. Eu cheguei a fazer o cursinho pro colégio militar. Nunca quis. Eu era muito aquele pré-molde. Um colégio bom, um colégio de referência, bora fazer o cursinho, passou, entrou. E eu tinha vindo de um colégio batista, nada contra, mas eu não queria sair de lá. Eu me lembro que eu entrei no nosso colégio e eu fiquei, eu quero voltar pra lá, colégio dos meus amigos e tal. E acabou que eu fiz o cursinho, eu fiz umas amizades muito legais. Conheci o Thales, o Eduardo, depois vi a Alice. Pessoas que são do nosso grupo de amigos até hoje, mais 6, 7 anos. E que estão assistindo com certeza agora. Estão ouvindo com certeza. Pode cobrar, tá certo. E, nossa, então assim, você vê que era um pré-molde. Eu já era influenciado pelos meus pais, naturalmente, acontece com inúmeros jovens por aí. Não, colégio militar e tal. Aí depois que eu não passei, claro, não tive um ritmo bom, entrei no 6º ano e decidi ficar no Palace, no nosso colégio. E aí começou desde ali várias influências rodeando a cabeça. Então, medicina, engenharia, direito, a tríade perfeita, magnífica. Então, eu fiquei... Acho que até meu 8º ano eu ficava muito nesse quesito engenharia ou medicina. Direito eu não cogitava muito, até porque ainda nem entendia direito o que era essa área da faculdade. Entendia direito o que é direito. O próprio Renan, ele não estava nessa época, mas não sei se tu lembra, Guilherme, no 7º ou no 8º, a Petrobras foi lá na escola. Não sei se tu lembra. Essa lembrança eu não tenho... Vamos lá, vou contar, tu vai lembrar. A Petrobras... Eu sou meio demente. A Petrobras foi lá na escola para fazer um convite de um projeto de linha temporal. Eles iam... Lembrei. A cápsula do tempo. A cápsula do tempo. Eles foram lá, escolheram nossa turma. Nossa turma foi uma das sorteadas do Brasil. Eu acho engraçado que naquela época existia refinaria. Hoje foi privatizada, né? Foi vendida. Triste. Aí... A gente foi convidado, nós escrevemos um papelzinho com nossos sonhos e essa cápsula com nossos sonhos ia ser enterrada no pré-sal lá na Baía de Santos e em 2023 vão abrir, eu não sei se a Petrobras vai existir até lá, vão abrir e vão chamar a gente para falar nossos sonhos. Só que descobriram que o pré-sal era fake, né? Não, diz que tá... Diz que tá lá. Vou mostrar até um vídeo, do submarino, levantei o cano lá da segurança. E eu escrevi no papelzinho, adivinha o quê? Que eu queria ser engenheiro. Coitado, vou abrir em 2023 e eu vou dizer pra aquele meu eu do passado, meu Deus, o que eu me tornei? Mano. Tá doido, né? Cara, eu lembro assim de uma fase em que vocês dois eram muito ligados com história, né? História. A gente participou de uma Olimpíada junto de história. A gente chegou assim com o professor Rubenilton e com a Mauri. Agora tu desenterrou o amarelo lá do fundo, não é? Nossa, mas foi incrível. A gente, vamos fazer a prova lá na Unicamp. Vocês lembram qual era o nome da nossa equipe? Proletariado Opressor. Era o Proletariado Opressor. Caraca, mano. Nome digno. E... Mas, voltando à linha do raciocínio, é muito naquela tríade. Engenharia, medicina, direito. Medicina, engenharia, direito. Cara, eu tava comentando isso com meu irmão um dia. Na verdade foi anteontem, né? Tava comentando isso com ele. Você já percebeu que esses cursos principais que o pessoal tradicionalmente indica são cursos de profissionais autônomos, cara? Não tinha parado pra reparar, não. Todos eles são de profissionais autônomos, cara. Ou seja, o cara não tem aposentadoria, não tem nada.
Depende, né? Depende, relativo isso aí. Na verdade, são profissões que dão abertura para você ser autônomo, né? Mas não necessariamente. Cara, Peculiar. Achei interessante, tipo isso. Uma observação ainda melhor que, assim, acho que tirando medicina, porque médico sempre é requisitado, a gente sempre tem demanda de saúde. Médico eu entendo, cara. Médico... Mas, assim, principalmente engenharia e direito, né, foram booms, assim, do mercado que são um pouco da geração dos nossos pais, né? Mas que com o tempo, conforme vem essa mentalidade de não, meu filho tem que fazer direito, engenharia, foi superlotando assim, foi saturando de profissionais o mercado. Se eu não me engano, medicina eu não sei como é que é hoje a numeração, mas direito, administração, milhares de estudantes, milhares de pessoas diplomadas que hoje chegam na precarização do emprego, né? Tem gente que é Uber, diplomado em Direito, tem gente que tá primeiro estágio do formado em Direito, do bacharel em Direito. A engenharia também não fica muito atrás, cara. Assim, fica atrás porque é difícil você se formar em engenharia. Sim. Muita gente desiste ao longo do curso. 10 períodos e as optatórias. Assim, é um curso que ou você ama ou não vale a pena fazer. Porque te exige muito, muita pressão. Diversas vezes faz muito mal emocionalmente, dá muito prejuízo à saúde mental. Às vezes tem muito professor que desmotiva, né? Também. Não só na engenharia, né? Mas já vi história de alguns amigos e amigas minhas que no primeiro período vem um professor falando, esse curso aqui ele é uma droga. Essa engenharia que tu vai fazer é pra tu virar ou servidor público ou abrir tua própria empresa e ver se tu consegue se diferenciar no mercado. Mas, olha, antes de tu continuar, deixa eu terminar aqui, eu ainda não falei. Foi mal, desculpa, ele se intrometeu, né? Tranquilo. Então, assim, a gente participou de Olimpíada de História, a gente fez a cápsula do tempo da Petrobras. Até a linha do 9º ano, eu ainda cogitava demais a área da saúde ou engenharia. O que tu vai falar, Renan? A gente fez o projeto literário lá. O prosa de canil. Nossa, o prosa de canil. Acho que da transição do 9º pro primeiro... Foi um boom de literatura. Um boom literário. Eu acho que eu me descobri na minha paixão, que eu amo até hoje, que é a literatura. Eu acho que nunca mais teve uma turma no Palace, que era o colégio com compromisso que foi tão interessado por literatura quanto a gente. Nossa, a gente era apaixonado. Principalmente por produzir. Mano, eu me tornei poeta ali. Pra quem não sabe, né? Eu escrevo alguns textos de vez em quando. Mas a poesia é lúdica. Felizmente eu parei. Assim, não... Entrei nos números e fiquei. É o auge do romance e o não romance. Tinha um banzeiro, né? Nossa, o banzeiro foi revolucionário. Mas assim, deixa eu finalizar meu ciclo. Um momento crucial que eu cogitei assim, pensar no curso os cursos que eu realizo hoje, que é Economia e Ciência Política, até comentei pro Guilherme semana passada, é que, não sei se tu já viu aquele vídeo do Clóvis de Barros Filho, quando ele vai dar uma apresentação sobre o petróleo, que ele fala que ali que ele se sentiu feliz, ali que ele encontrou... O primeiro seminário que ele fez na escola. O primeiro seminário da vida dele, que ele não sabia nada sobre o assunto, e ele deu uma aula falando que o melhor petróleo é da Romênia, que nem o professor sabia do que ele estava falando. Procurem esse vídeo depois, na verdade são vários vídeos que ele faz essa mesma palestra. É muito bom. É muito bom, é incrível. Foi um momento que ele se descobriu professor, foi um momento que ele se sentiu feliz falando sobre um assunto mesmo que ele não conhecesse. E no primeiro ano do ensino médio, a gente já tinha sociologia e a gente tinha um paradidático sobre o desmatamento na Amazônia. E o critério era o seguinte, ia ter um dia de apresentação, o professor ia sortear um do grupo e esse um do grupo ia apresentar o capítulo inteiro do livro, reflexões, resumo. E a minha equipe tinha 6 pessoas. Eu fui o único que leu o livro. Eu li o livro inteiro. E eu me apaixonei pelo livro. Eu acho que foi ali também que eu me descobri na área ambiental, que hoje eu sou apaixonado, tanto no assunto de mitigação às mudanças climáticas, quanto a questão das ODS, ação climática, a vida na terra, a vida marinha. E naquele dia, quando o trabalho foi apresentado, eu torci demais pro professor não me escolher. Eu não queria que eu fosse, eu queria que alguém da minha equipe se lascasse e não tô nem aí pela nota. E o professor falou, é o Antônio. Eu levantei e eu tinha que falar sobre a influência do ciclo da borracha para a industrialização. E eu me lembro que, cara, tem gente que fica e dá um branco, né? Pra mim, tudo se conectou naquele momento. Então, veio várias frases, veio vários assuntos. Eu lembrei agora desse dia da apresentação, a gente tinha até que fazer um mapa mental no quadro, né? Tinha. Foi incrível. Grande Daniele.
Grande professor Daniele, salve, salve, professor. Estamos com saudade de você. E, nossa, eu falei sobre o pneu da bicicleta que concorreu na corrida em Benelux, na França, que foi feito com a borracha da Amazônia. Eu falei que na época da Segunda Guerra ou da Primeira Guerra Mundial, a borracha que era fornecida para os aviões americanos que iam lá jogar bombas e não sei aonde. E eu falava, eu me lembro que o Thales estava sentado no final da sala. Eu acho que o assunto estava tão interessante que ele sentou na primeira fileira. Ele sentou bem na frente, ficou bem assim, com a mão no queixo. E eu falei, pô, o que eu tô falando faz sentido. E, nossa, até ali naquele momento eu só deixei fluir. Eu podia estar todo errado, mas terminou a apresentação, teve as outras equipes, né? E no final o professor lançou a nota. A maior nota da sala foi a minha, 9.6. Nossa, o orgulho bateu aí. E aí eu parei pra pensar, o que eu tenho que me formar, o que eu tenho que fazer, tem que ter essa apresentação, tem que ter essa fala, essa oratória tem que uma hora vir. Eu tinha muita timidez, desde o ensino fundamental inteiro era tímido. Se eu tivesse que ler uma redação na frente de todo mundo, eu não ia conseguir. Eu ficava vermelho, queria chorar. E aí, a gente chegou no segundo, no terceiro ano, eu comecei a me inteirar sobre política. A gente teve um professor de história muito bom também, que foi o Ramsés, o professor Mauri, Rubem Newton e todos os demais professores que participaram da nossa vida. E a história política e econômica brasileira, ela é muito marcante, porque a gente viveu períodos catastróficos para chegar onde a gente está. A gente vive hoje um período muito complicado ainda, né? Mas o Brasil, ele já passou por perpassos assim impressionantes. Coisas que nós vimos na literatura também, desde o Geração Condoreira, a geração ultra-romântica com Lord Byron. Então isso me influenciou muito, porque os próprios poetas da época do modernismo eram políticos. Muitos deles se tornaram políticos, fizeram jornalistas. Monteiro Lobato militou pela nacionalização do petróleo, né? Não, o Monteiro Lobato... Mano, cara, isso me dá uma frustração. O Monteiro Lobato foi preso pelo Getúlio Vargas, porque o Monteiro Lobato dizia naquela época que o petróleo existia no Brasil e que a gente devia ter uma empresa nacional. O que o Getúlio fez? Prende o Monteiro Lobato. E aí deu, o quê? 6 meses depois, 2 anos depois, e comprovaram que existia petróleo no Brasil, e o Monteiro Lobato ninguém reconhece, né? E fica esquecido na história. Não é. Eu acho que, apesar de ele ter feito isso, ele também fez muita besteira, né? Então, O que é besteira? um ativismo é uma não, besteira? Não é isso, Não, é porque tem algumas coisas que, por exemplo, que ele fez que é totalmente racista hoje em dia, né, cara? Sim, claro, com certeza. Mas é óbvio que a gente deve olhar sobre a ótica daquele tempo, né? Não necessariamente, é claro, a gente não pode passar pano por muita Passar coisa. pano pra todo mundo. Mas sim, claro, com certeza. Vários erros, coisas A grotescas. questão é que ele foi punido por algo que onde ele não estava errado, né, cara? Exatamente. E vendo as aulas de história, de geografia com o professor Lourenço e as demais matérias de humanas, eu naturalmente fui optando pela economia e eu tinha muito um desejo pela política. Eu gosto de política, hoje eu trabalho com política, é um dos meus trabalhos, e uma naturalidade muito grande. Eu gosto de conversar, gosto de falar, eu não me estresso. Às vezes, é claro, eu discuto com meu pai, ou às vezes com minha mãe, mas acontece as discussões em casa, e a gente sempre se dá bem, come alguma coisa no final. E coloquei em economia na UEA, passei, entrei e posso dizer que não tenho nada a me arrepender até então. Só felicidade, diálogos incríveis, congressos incríveis, veteranos acolhedores que explicaram, ensinaram. Então eu me identifico até hoje. Coisa que pode se dizer até raro, né? Você entrar e se apaixonar pela graduação assim. O Guilherme falou que gostou, tu também... Eu acho que é assim mesmo, cara. Por exemplo, pelo menos o que eu vejo de nós três, né? Antes de a gente entrar, a gente não tinha uma ideia de como era o curso realmente, né? Por exemplo, eu, quando eu entrei lá em Direito, tinha uma visão totalmente errada de Direito. E aí, quando foi passando de cara, eu fui me apaixonando de um jeito que eu nunca pensei que fosse me apaixonar por Direito. Porque a gente pensa, Direito só lei. Cara, Direito não é tudo menos lei, cara. Lei é só um negocinho, é um resultado do Direito. Uma vírgula, né? Inclusive eu queria saber como é que foi esse teu impacto e o impacto do Brasil dessa transição do vestibular, né, para dentro da faculdade. E como é que foi, tipo, esse impacto que vocês tiveram dentro do curso? Tipo, vocês foram se descobrindo lá dentro, vocês foram se apaixonando lá dentro, né? Eu posso começar? À vontade. Bom, qual era a tua visão da economia antes de entrar na faculdade? a minha visão era muito assim, uma popular. Então, que eu ia entrar na faculdade, eu ia ver algo relacionado ao mercado financeiro,
Day trade, bolsa de valores. Não, day trade não, pelo amor de Deus. Mas bolsa de valores, eu acredito que políticas públicas. Eu achava que economista era contador. Que é isso, né? Joguei a brava aqui. Políticas, né? Eu via muito uma mescla, eu imaginava, né, que seria um salto do mercado financeiro a uma política macroeconômica, uma política de controle de inflação, por exemplo, no governo Fernando Henrique. E, assim, né? Uma coisa que é um pouco frustrante para aqui quando alguém entra é que o curso ele segue uma base curricular estipulada pelo Ministério da Educação. E, não, claro, tem gente que acha bom, tem gente que acha ruim. Então, existem umas matérias muito genéricas que vão se desgastando ao longo do tempo. Aquelas né? famosas matérias satélite que chamam. Né? Satélite? Por que satélite? Que são matérias que, assim, tem a ver com a tua prática, mas não é a alma do que tu tá estudando. Por exemplo, lá tem muita engenharia no ciclo básico, por exemplo. Às vezes a gente vê eletricidade geral, engenharia química, entendeu? É importante, mas é uma coisa que você vê aqui e depois nunca mais, entendeu? Eu acho que, assim, a gente tem professores incríveis e professores que a gente vai levando, né? Tem alguns problemas, algumas discussões, sejam políticas, sejam questões das próprias didáticas de aula, mas acontece. E a gente tem que buscar, como aluno, resolver isso e também não se frustrar, né? A gente não pode se deixar frustrar também. E, nossa, muitos professores que inspiram a gente. Eu poderia citar nomes, né? Mas eu teria que começar até o fim, né? Mas... A gente não tem tudo isso de grana não pra tem, pagar o... Mas, assim... algo também que me instigou muito a persistir, né? Mesmo que houvesse uma matéria difícil, até porque... Eu nunca fui muito fã de exatas, Sim. Mas economia, há matérias de cálculo, de matemática aplicada à economia, na UEA, na UFAM já tem um cálculozinho já um pouco mais extenso, e a gente vai se dedicando, né? Lá na UEA a gente tinha algo mais aplicado, né? Alguns exemplos bem relacionados com a economia, o professor se esforçava para relacionar diretamente com a economia e dava até alguns exercícios de prova de mestrado, doutorado, para a gente treinar. E eu via como um propósito. Mas assim, o grande ponto-chave que me inspirou muito na graduação foi as atividades extracurriculares. Então, o centro acadêmico, o conselho acadêmico, o fato de eu poder fazer um curso na UFAM, participar de uma semana de economia. Eu não sei se vocês lembram, mas eu participei do Encontro Nacional de Economia em Brasília. Foi uma experiência sensacional, fiz várias amizades, porque isso me fez ter acho que, como eu posso citar, um intercâmbio. Quando eu me lembro que antes de eu me concorrer ao centro acadêmico, né, eu fui voluntário. Então eu pegava banner, pegava cartaz, eu fui fotógrafo de vários eventos de economia da UEA. Eu tirava fotos, fiz várias pastas no Drive, conheci vários palestrantes, ganhei livro de sorteio. Então isso me motivava demais, porque me instigava a aprender cada fator, cada detalhe. Então eu acho que isso me inspirou muito mesmo. Hoje, como eu já estou lá indo para o 7º período, né, as aulas da UEA voltam segunda-feira. Cara do Guilherme, as aulas da UEA voltam na segunda-feira. Eu sinto que eu cumpri grande parte do meu papel. Agora é me dedicar nas últimas matérias e entregar meu trabalho de conclusão de curso. E assim, hoje, quando eu entrei na faculdade, uma coisa que é interessante é que eu me imaginava um economista, um consultor econômico. Hoje eu não me vejo da mesma forma. Eu quero ser um bacharel em economia, mas eu quero seguir na área que eu me aperfeiçoei, que eu conheci durante a pandemia, que foi as mudanças climáticas, a área ambiental. E que, inclusive, um dos meus trabalhos com consultoria, um dos meus trabalhos é com as mudanças climáticas. Então, a bioeconomia, a própria economia verde, a economia ambiental, o desenvolvimento sustentável. Eu fiz uma matéria extraordinária, uma optativa de políticas públicas que, apesar de eu trabalhar de maneira relacionada a isso, me deu uma visão extraordinária de como fazer um projeto de lei, de como fazer uma política pública aplicada à sociedade, a resolver coisas, uns problemas públicos e sobre bens públicos também. Então, nossa, eu poderia ficar falando a noite inteira sobre isso. Inclusive, casa, né? Os dois cursos, as duas graduações que estão. Ciência política eu faço à distância, né? Eu faço pela Uninter, ela é 100% à distância. Eu vou presencialmente só para pagar boleto ou pegar uns livros. Então, depende inteiramente de mim. Então, eu estudo muito. Eu estou, inclusive, no TCC, né? Só falta entregar o TCC. E eu estou enrolando um pouco, que eu estou fazendo sobre a Lei Orgânica do Município de Manaus, aplicada ao decreto de 17 de setembro de 2017, que foi uma lei emergencial da gestão do Arthur sobre a questão migratória indígena Uaral.
Hoje a gente vive uma crise migratória, além de muitas crises, seja econômica e pandêmica, que é a dos refugiados migrantes venezuelanos. E temos outras nacionalidades também aqui presentes em Manaus. E o meu estudo de caso era ver o compromisso da lei orgânica de Manaus com a questão indígena local, né? Os indígenas que já estavam aqui desde a colonização, desde muito antes de tudo isso, essa catástrofe acontecer, né? Inclusive está sendo debatido o marco temporal no Supremo Tribunal Federal. E eu queria fazer essa alusão da prioridade da prefeitura com a crise migratória, como de mesmo modo ela invisibilizou por décadas e décadas os nossos indígenas locais, a nível urbano e periférico e no interior do Amazonas. Então, analisar a eficiência da lei orgânica em relação a um decreto emergencial, que obviamente é fiscalizado pelo governo federal, as agências da ONU, entre outros. E de mesmo modo, as faculdades se conectam, sou aficionado, espero graduar-me, pós-graduar-me, mestrado, doutorado, e é um pouco disso. E tu, Guilherme? Eu até me perdi um pouco no que a gente estava falando sobre o choque, né? A transição para... Eu acho que a frase comum que eu acho que todo mundo escuta quando entra na faculdade, e eu acho que aquele primeiro contato que a gente tem, né, com os professores, é aquela frase que eles falam, esqueçam tudo que vocês aprenderam no ensino médio. Para alguns casos isso é muito verdade. Eu acho que ali o maior impacto que a gente tem, a maior quebra da realidade que a gente recebe. Cara. Não, mas eu quebro esse ponto porque eu lembro que quando eu fui fazer matemática básica, o professor falou bem assim, não, bora lembrar o que a gente viu lá no terceiro ano, lá no primeiro ano. Aí tinha gente que... Eu fazia a faculdade à noite, né? Agora tá EAD, se tudo der certo eu vou ter um período à noite ainda antes de formar. Aí tinha gente que chegava da fábrica, chegava do banco do trabalho... Professor, nem lembro o que eu comi ontem, vou lembrar o que é a fórmula de Bhaskara. Bom, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com isso, né? É bem legal fazer essa pergunta porque, principalmente assim no meu curso, eu acredito, né? Isso é um choque bem grande, porque a gente está acostumado, principalmente com algumas equações de física, de química, mesmo alguns modelos, matemática que a gente está habituado a usar a famosa lei dos gases, por exemplo. E a gente tem aquilo como verdade absoluta por 3 anos da nossa vida e aí chega em Química Geral, no primeiro período da faculdade, e a minha professora fala, então, gente, eu vou quebrar todas as convicções que vocês têm sobre química até agora. Vocês acham que conhecem química? De fato, eu achava que entendi, era um super entendedor da química. Ela fez uma prova, tipo um teste diagnóstico, pra saber como é que a gente estava com os conceitos e tal, que ela ia... Eu tive isso também. Cara... Eu tive também. Em filosofia e direito. Mas sabe o que é engraçado? É que diferente do de vocês, que tem mais exatas, né? O nosso era mais de reprodução textual. Ou seja, o professor falava... E era pra anotar o texto. E aí tu tinha que escrever o que ele tava falando. Caraca. E aí, cara, eu lembro que ele dava um carão em todo mundo. Cara, vocês não sentem vergonha? Vocês estão na faculdade e não sabem escrever um texto, cara? Meu Deus. Bem pontuado, parágrafo, parágrafo certinho. Eu me lembro que no meu primeiro dia, um dos meus primeiros dias de aula, o professor chegou e falou bem assim, sobre a comparação de um aluno brasileiro com um aluno chinês. E aí deu toda uma história de moral, falando que o brasileiro é esforçado, não sei o quê, e num processo de vestibular, o brasileiro se dedicou tanto que ele passou o chinês. E aí, sabe, contando o currículo dele, essas coisas. E aí, no final, ele passou uma prova assim, prova surpresa! Quero saber como é que tá o nível de matemática de vocês. Aí, eu me lembro que quando eu vi, eu entrei em choque, mano. Mano, eu te juro, foi justo um dia que eu não levei a calculadora, tá ligado? Eu levava todo dia, eu falei, não, hoje eu não vou levar. Vou tirar da mochila, tá pesando, né? Tira a calculadora, não tira o caderno, mas tira a calculadora. Tá pesando. Mal sabia que 2 períodos depois eu nem mochila ia levar direito. Pois é. Aí, sem brincadeira, bro, eu peguei a prova, botei na mesa assim, eu falei, meu Deus, mano. Aí eu virava pro lado, mano, tu lembra? E aí, na época, eu tava com um colega, um amigo, Gustavo, mano, eu não lembro de nada. E isso fui eu no segundo período, na matéria de desenho básico. Foi a única matéria que eu reprovei na vida. O Brasil reprovou em desenho, pois é. Aí, beleza, eu fui com o coração, mano. Eu me lembro que tinha uma questão lá que era tipo assim, um gráfico, né? Eixo X, eixo Y,
E aí tinha uma parábola assim. Aí ele dizia, marque o inverso. Eu falei assim... Aí tinha várias opções, A, B, C, D, E, e com outras parábolas lá invertidas. Aí eu fui lá clicando e tal. Eu sei que a prova valia 10. Tirei 7.8. Tá bom. Aí Não tá bom. eu cheguei com o meu amigo, né, que é engenheiro naval. Ele não se formou, né? Ele fez até tipo 6º período, 7º período. Mas ele manjava muito de matemática. E ele tinha tirado 6. E aí eu falei assim... Ô, mano, eu me senti o cara, mano. Eu não lembrava de nada, tirei 7.8, ele que fez engenharia, passou em cálculo 1, 2, 3, eu me senti o cara, mano. Mas depois, não passou muito tempo depois, eu tirei 5, 2, 3. Pois é, então, eu fiz esse teste diagnóstico sobre química, né? Assuntos de química geral e senti um soco no estômago, velho. Calcular mol... Inclusive... Não, pô, nada disso. Era sobre as teorias mesmo, os fenômenos químicos, por exemplo. Meu Deus do céu. Tu sabe o que é a energia de rede, por exemplo? Não faço a mínima ideia. Pois é, era esse tipo de coisa que ela tava pedindo, A né? única coisa que eu sei de energia é que todo mês chega a conta de luz. E assim, ela é eu acho muito caro, inclusive. Ela é uma professora que fez doutorado na área de físico-química, assim, que é a parte onde você olha os fenômenos químicos pelo olhar do físico, da descrição matemática, física da coisa. Então, assim, ela focou em umas coisas que nunca tinha ouvido falar na minha vida, ou acho que eu tinha ouvido falar, não estava tão amadurecido como conceito para fazer uma prova, entende? Uhum. E, cara, aquilo foi um soco no estômago para mim, porque eu considerava que química era a minha paixão e era a coisa que eu entendia de tudo. Eu sempre tava, tipo, eu me sentia à frente na escola, assim, quando eu tava... Inclusive, isso é engraçado, né? Porque na nossa turma, pra quem não sabe, o Brasil era o cara ali. Acho que até hoje ainda tem os resquícios do Brasil lá no... Daquela época, né? Não, pra quem não sabe, acho que todo mês tinha um simulado. O Guilherme todo mês ia lá na frente de toda a escola inteira e ganhava um certificado de honra ao mérito, porque ele acertava 90% do simulado. O Guilherme deve ter uns 40 certificados desse, que a gente ficava enjoado. Às vezes a coordenadora chegava lá, quem foi o aluno que ganhou o certificado? Aí eu, Guilherme, né, pô, pelo amor de Deus, né? Aí o Guilherme ia lá. Eu fazia um charme, Não, quando não era o Guilherme, eu ficava assustado, pô. Era muito chato nessas ocasiões, porque aí todo mundo caía de pau em cima de mim. Era a única ocasião que podiam... Por que o Guilherme não estudou, tá ligado? Mano, mas era... É bem chato essas coisas. Não, mas... sabe o que isso me fez lembrar? Desculpa te interromper, mas no colégio teve o top 15, vocês lembram? Sim, sim. Teve uma época da nossa escola que quem fosse os 15 alunos que tirassem a melhor nota no simulado, a gente tinha um bônus. A gente ficava depois do almoço e tinha um curso gratuito. Era um curso pro vestibular e nem pra quem era tipo os top 15. Aí eu me lembro que teve uma época que era eu, o Renan e o Guilherme. Nós três conseguimos estar nesse 15. Pode parecer algo extraordinário. Foi extraordinário, nem eu acreditei quando eu entrei. E aí eram vários professores diferentes, não eram os mesmos professores da manhã, eram alguns contratados para darem aula pra gente de cursos bem caros da cidade. E aí depois a gente não conseguiu manter o rendimento e o Guilherme continuou, é claro, né? Ele foi até o fim. O Renan saiu. Eu fiquei, acho que até a penúltimo período, algo assim. Então, né, cara? Um dia que eu recebi esse soco no estômago e... achei legal. Pensei assim, não... Tipo assim, gostei da parada. Eu senti assim que, pô... Gostei. Eu vou começar a aprender de verdade. Me senti desafiado. Foi exatamente isso, eu me senti desafiado. E eu fiz um compromisso pessoal de que ia mostrar pra aquela mulher no final daquela matéria que eu era o cara. E que eu entendia do que ela estava falando. E foi assim e eu fui levando. Assim, diversas vezes eu senti assim na faculdade que... como eu estava falando, né? Às vezes a gente tem contato com certas situações onde a lei universal dos gases é fake. Vale não. Na verdade, não é que seja fake. Ela é um modelo que se encaixa, digamos assim, com 90% de precisão com o que acontece de verdade. Ela despreza algumas coisas para facilitar o cálculo. E aí na faculdade a gente vê como são os modelos que tratam com que são mais verídicos, por assim dizer. E isso eu estou dando um exemplo, né? Existem 1 milhão de exemplos dentro da área da química, da engenharia química, que frustram assim
né, com a nossa formação de ensino médio, mas por outro lado, eu tive muitas oportunidades de realmente aprender assuntos que no colégio eu realmente, como o Renan falou, eu só memorizava para passar, porque às vezes eu tinha até dificuldade. Eu sempre fui uma pessoa assim que gostava muito de aprender realmente aquilo e entender como funciona. Então, assim, as matérias que eu me dava bem eram as matérias que eu conseguia entender o mecanismo, o raciocínio e dali trabalhar por conta própria, sabe? Alguns assuntos de física, por exemplo, a ondulatória, a eletricidade, eram coisas que não encaixavam na minha cabeça na época porque eram dado muito assim... é isso e pronto, entendeu? É isso e eu aceito do jeito que é. E assim, E tá isso tudo não bem, entrava né? na minha cabeça. Isso Depois, ainda é uma justificativa, né? Esse que é o isso, principal. pois é. E aí na faculdade eu tive o contato com alguns professores que realmente deduziam todo o modelo e tal. Ou às vezes o professor não dava, mas eu fui atrás no livro e acabaram sendo os assuntos assim onde eu me encontrei, sabe? Hoje eu trabalho, né? Hoje o centro das pesquisas que eu desenvolvo lá no ILUM dentro da área da engenharia eletroquímica, né? Que a eletroquímica na escola era uma coisa que eu não entendia. Coisa sobre pilha, bateria, assim, não entrava na minha cabeça, porque a gente estava acostumado a ver uma reação, um modelo assim, metal do elétron, esse aqui recebe. Aí vem a eletroquímica e inverte. E eu ficava, porra, que isso, pô? Entrou em choque. Entrei em choque. E aí, pô, calcular o potencial baseado na concentração, isso era muito louco pra mim. Pode continuar. Pois é, aí tive um professor que abriu a minha cabeça para isso, o professor Cerudo até, que é o coordenador do laboratório lá do grupo de pesquisa, e assim, eu finalmente fui capaz de entender o que era aquilo e a partir dali, quando eu entendi, passou a ser minha área favorita, assim, dentro da química, foi a minha paixão. E aí levou ao que eu me dedico, né, a pesquisar sobre células combustíveis e tudo mais, que quem estiver interessado em saber mais, a gente pode conversar em outra ocasião. Cara, puxando isso que o Brasil falou, eu acho que a gente realmente, em qualquer coisa, a gente só precisa aprender as leis daquilo. As leis daquilo. De como funciona. É porque, tipo, tudo é como se fosse um jogo, pô. Tava falando assim, Um jogo. por exemplo, Perdi. direito. Todo mundo tem aquela ideia que o direito, ele é só decoreba de lei. Tipo, tu sabe que... Quando eu vejo alguém com vade-mecum, eu penso isso. Exatamente. Todo mundo tem aquela ideia de que, tal lei é tal artigo. Então, pô, beleza, tal lei é tal artigo. Só que o direito não é só isso, porque, pô, qualquer pessoa pode ir lá e consultar a lei, então todo mundo ia ser advogado. Né, cara? Vai, Renan, qual é o quinto artigo da Constituição? Pô, o quinto artigo é são direitos fundamentais. Não, eu não sei. Eu não sei também. Foi um teste. Pois é, pô, mas... Sabia que a economia tem uns princípios? 10 princípios, eu acho? Não sei quantos. Eu esqueci agora. Mas tem os princípios também. Pois é, continuando. É como se cada coisa fosse um jogo. Você tu sabe as regras daquele jogo, logo tu não precisa decorar Não precisa tudo o forçar a resto. memória. Né? Tu não precisa forçar a memória. Uhum. Tipo... Tem uma história interessante nesse sentido. Pois é, pô, é basicamente isso porque eu queria puxar o gancho do Brasil, porque, por exemplo, foi isso o maior choque que eu tive no direito, por exemplo. Eu entendo, concordo, mas eu não acho que é só isso. Eu acho que o que me frustra, principalmente no ensino médio, fundamental e próprio ensino superior, é que a gente é muito fora de um senso de criatividade. O que eu quero dizer é isso? Mesmo que a gente passe o ensino médio pensando no vestibular, quando a gente entra no ensino superior, eu sinto ou que a gente está tentando cumprir o que o MEC estimula, então aquela matéria obrigatória a gente tem que fazer, acabou, passou, ou aquilo é para fazer uma prova depois com uma pós ou um mestrado. Eu não vejo o senso cidadão que a gente deveria ter no ensino médio, que é um senso de um profissional ético no futuro, é mais basicamente cumprir regra, sabe? E eu sinto falta de criatividade. O que eu quero dizer com isso? A própria avaliação eu acho algo muito preso, algo muito que a gente realmente não está aplicando o nosso conhecimento. O que eu quero dizer com isso? São poucos professores, não sei, quem está nos ouvindo, que é ensino superior ou ensino médio, quantas matérias faz um seminário? Quantas matérias tu faz um projeto? Quantas matérias tu faz uma aplicação econômica, um estudo de direito aplicado, algo prático, que não seja que você vá sair na rua e fazer, mas que
você vá além de um papel e uma caneta com questões A, B, C, D e E ou descritivas, sabe? Isso me gera uma frustração porque eu sinto que te prende ao decoreba, te prende a estudar ao máximo para escrever uma coisa que não vai fixar na tua cabeça de algum modo. Tirando a fórmula de Bhaskara, né? Que isso aí você tinha que ficar lembrando. Isso aí eu não faço questão de deduzir, não. Deduzir não tem como não. E, eu sinto uma carência muito forte disso, cara. Porque eu lembro que eu tava dando uma lida num artigo de um dos jornais que eu leio, que uma da faculdade no Sul não ia ter mais trabalho de conclusão de curso. Ia ser um projeto aplicado. Então, se tu fizesse administração, podia ser tua primeira empresa o teu projeto de conclusão de curso. Pô, acho isso um salto gigantesco. É claro que a gente não deve excluir a base, até porque quem quer ser pesquisador, mestrado, doutorado, tudo bem, mas devia dar uma opcionalidade dessa aplicação de projeto, sabe? Sim. Eu acho necessário. Mas, Brasil, qual é o ponto? Tu falou que tinha um ponto em comum, uma história. Ah, não. O Renan falou muito dessa parte de evitar a decoreba e tentar deduzir as coisas na hora para evitar desperdício de memória, vamos dizer assim. Uhum. E tem uma história engraçada, uma matéria de Físico-Química 2, onde é uma matéria assim, onde tem uma certa pressão, né? Uma matéria bem difícil assim, para algum... Que nem termodinâmica, realmente, né? Na verdade, termodinâmica é um desmembramento da Físico-Química 2. Os fundamentos que a gente vê em Físico-Química 2 a gente leva para termodinâmica. Sim. Então, tive essa prova e eu não sei se vocês sabem, né? Mas depois que eu entrei um pouco na faculdade, eu fui me tornando gradualmente vagabundo. Eu fui começando a ser mais displicente, assim, com a... Acho que todo mundo, né? É um processo. Um processo. E assim, eu fui... Diversas vezes eu disse que eu não tirei as notas mais altas que eu poderia tirar. Mas o mínimo necessário. Não o mínimo, mas enfim... Desculpa, então tu vê que o nível ainda manteve depois, né? Em alguns casos foi o mínimo. Economia básica foi um nível. Ô, Brasil. Introdução à economia. Mas assim, o ponto é que tinha essa prova e eu tenho um amigo meu, né, um colega de turma, o Caio, você conhece? Gente boa, Caio. Queremos você aqui, Caio. Vai ser chamado aí pro podcast. Ele é um cara muito incrível, assim. O Caio é uma pessoa sensacional. E ele é muito assim, uma pessoa muito focada e muito disciplinada, digamos assim, né? Embora ele vai te dizer que não se sente assim, no individual, né, assim. dele, no âmbito dele, lá na casa dele, não é tanto assim, ele tem os momentos dele de procrastinar e tal, mas pra gente que tá assim, pra gente que convive lá, ele é um exemplo de aplicação, né? O estudante modelo, entendeu? O modelo. É quem tu era no ensino médio, Brasil. É quase... Só que mais disciplina, mas ele enfim. Ele teve... Nessa prova, a gente estava estudando junto, assim, tipo, faltando uma meia hora para começar. Normal. E ele me falando assim, cara, estuda essa parte aqui, que essa equação vai cair certeza, mano. Eu falei... Não vai cair. Eu falei, mas não, eu tô estudando aqui tô seguindo o fluxo aqui do livro. Ele, não, pô, salta, pula essa parte aí, vai pra cá. Eu tenho certeza que essa porra vai cair. Aí, beleza. Eu falei, não vai cair não, velho. É papo desse cara, não vai cair não. Chegou lá. Penúltima questão da prova. A dita cuja equação. Aí eu fiquei olhando assim. Aí eu pensei, mas peraí. Falou aqui de soluções ideais no enunciado. Eu sei que as soluções ideais a gente vai pro modelo de Raoult. Pô, a equação do modelo de Raoult é essa aqui. Outra equação básica aqui que a gente usa é a soma das expressões parciais. Fui bolando aqui no final, deduzi e cheguei a um resultado. Não sabia se estava certo. Aí chegou ao final da prova, a gente sempre comenta fora da sala, né? Acho que ele chegou assim... Deu resultado na quarta, deu 0, não sei papapá, deu. Ele, desgraçado. Já aconteceu isso muito comigo, de sair da sala, mas claro, eu não era o prodígio como o Guilherme aí, né? Eu me lembro que eu saía da sala, aí eu nas primeiras matérias de matemática, essas coisas, eu chegava, pô, mano, a oitava, 0,4547? Não, mano. deu 0,2, mano. Aí... Quando o cara dizia isso, ou a menina, meu Deus,
E aí a gente esperava outra pessoa sair da sala, né? E aí, quanto deu? Quanto deu a questão? 0,40. Meu Deus, velho. Aí a gente esperava o aluno prodígio, né? Tipo, o Guilherme da nossa sala. Aí a gente, pô, vai bater com a minha, vai bater com a minha. Aí quando 0,47, pega, não acredito. Uma eu sei que eu acertei. Pois é. E, assim, foi engraçado porque, tipo, beleza, se fosse só aquele momento ali, mas ele realmente ficou, tipo, com aquilo na cabeça, ele ficou, cara, esse desgraçado nem estudou essa porra, mano. Ele deduziu na hora e chegou ao mesmo resultado que eu, não é possível. Mas isso que é aprender, né? Tá ligado? Pois é, exatamente. O cara deduziu a Pois é. equação. A gente ri disso até hoje, né? Eu ia rir, Eu vou puxar um gancho aqui do Brasil, por exemplo, dele falando isso. Por exemplo, se eu pegar o Vadimeco, que é um monte de lei, Horrível, um peso. e eu falar assim pra... E Comprar todo a pessoa tem um problema. Eu falar assim, enquanto teu problema aqui na base da lei, ela não vai saber pra onde ir, mano. Não vai saber pra onde ir, meu parceiro. 10 minutos olhando o sumário. Mas se eu sei, 10 minutos no sumário. se eu sei, tipo, toda a base doutrinária do direito, eu sei como é que eu posso usar aquela lei pra resolver o meu problema, entendeu? Eu não tenho que ir de acordo com a lei, Peraí, eu vou usar a lei pra resolver o Não meu tem que ir problema. de acordo com a lei, vai. Eu vou vai- vou pegar a lei, vou virar interpretar rolante. ela com o meu problema e aí eu resolvo. Esse é o advogado moderno. É algo que tem essa É coisa. o pós-contemporâneo. Pois é basicamente isso. Tipo, se tu sabe ali como é que funciona, então tu vai dar o teu jeito pra resolver aquilo porque tu já sabe, né? Agora, levando para outra pauta, assim, que eu queria comentar, que falando dessa parte de choque, né, da transição para a universidade, para o ambiente acadêmico, eu gosto, assim, de falar que a gente está, no ensino médio, na escola, a gente está muito focado, assim, a gente usa como parâmetro de sucesso, assim, um parâmetro de aprendizado mesmo, o quanto que a gente faz, o quanto que a gente acerta no simulado, numa prova de vestibular, entendeu? No boletim mesmo. E eu aprendi que quando a gente chega na faculdade, assim, que é o local que a gente está aprendendo a nossa profissão mesmo, que vamos levar para a vida. Ou não, né? Ou não, mas assim, isso é irrelevante, cara. É verdade. Isso não, eu conheci pessoas, né, que entraram de primeira chamada na minha turma que desistiram no primeiro período mesmo, enquanto Isso é muito verdade. enquanto alguns o próprio Caio, por exemplo, entrou em sexta chamada e dá uma surra em muita gente que entrou de primeira ou que... Cara, eu lembro, quando eu fui no curso de filosofia da UFAM, eu lembro que no primeiro dia o professor perguntou bem assim, quem foi que passou em primeiro aqui? Aí a menina levantou a mão, né? Aí, e quem foi que passou por último? Aí a menina foi lá e levantou desconfiada, né? Caraca. E aí ele falou assim, fez diferença tu tirar mais pontos do que ela? Caraca, que choque. Reflexão do primeiro Ele dia de falou, aula. fez mais diferença tu ter tirado? É a filosofia Pois é. aplicada. O cara que tirou o máximo de pontos lá, que tava em primeiro na lista, e o que tá em último, estão na mesma sala, pô. É isso mesmo. Estão na mesma sala, mano. E é exatamente isso que o Brasil falou. Às vezes o cara que tá lá, na sexta chamada, ele vai lá no curso e tem um rendimento melhor do que o que tá em primeiro. Com certeza. É tudo sobre como você se identifica com aquilo, né, cara? Sim. O poder, às vezes, você parte de uma concepção generalista, que é o vestibular, né, de aprender um pouquinho de várias coisas e quando você entra num curso assim que você não é o teu chamado, aquilo, você dança. Ao mesmo tempo que às vezes você não se dá bem na escola, mas entra numa faculdade que tem muito a ver contigo. E ali tu se descobre e muda a tua vida. Cara, Você eu vira posso falar por mim, mano. É. Isso aí eu posso falar por mim, que é exatamente isso, mano. Exatamente isso aí, cara. É aquele lance, né? Tipo, a gente é muito pressionado para tirar boas notas, passar no vestibular. E o ranking, ele de certo modo se torna uma propaganda. É verdade. Uma propaganda que vai além da escola, é uma propaganda dentro da família, pros parentes, amigos, relacionamentos. Ah, porque fulano passou em primeiro lugar em engenharia, fulano Então, passou... pior, né? Fulano passou no vestibular e você não. Exatamente. E aí entra no ensino superior, é uma outra realidade. Uma coisa que eu acho interessante, um pouco fugindo desse ranqueamento,
um momento que me marcou muito no colégio foi quando a gente teve o professor Wellington, o apelido dele era Pônei, inclusive ele manda um salve pra ele, hoje ele descansa em paz, hoje ele não está mais presente conosco, ele foi uma das vítimas da Covid-19, mas foi um grande profissional, foi alguém que me abriu os olhos para a literatura de uma maneira como eu nunca imaginei. E eu acho até legal compartilhar essa história porque ele foi um professor revolucionário, assim. Não que nenhum professor seja revolucionário, todos são, mas ele quis intervir no nosso modelo na escola de apresentação, de feira, e ele queria fazer uma feira literária. É verdade, né? Eles teve um projeto de fazer uma espécie de nova semana moderna, né? Uma nova semana de 22. Uma nova semana da arte moderna de 1922. Foi a única que teve. E foi a única, acho que não teve nada igual depois que ele passou por lá. E, nossa, eu me lembro que ele queria que cada turma do ensino médio fizesse um projeto. E aí, por exemplo, o primeiro ano falava de gêneros literários, né? Romantismo, realismo e por aí vai. A nossa turma era o segundo ano na época e a gente fez... Era para ser uma escola literária, né? A gente ia criar uma escola literária. E acabou que criamos duas, que foi uma grande revolução. Esquece isso aí. E o terceiro ano, que estava focado no vestibular, participou de alguns projetos. E eu lembro que quando ele entrou na sala, ele fez cada aluno, cada aluna falar um tema. Então teve gente que falou carro, galáxias, músicas, vários temas assim aleatórios. E isso tudo foi somando para se formar uma escola chamada Universalismo. Que eu acho que é um erro, né? Não, mas é literalmente uma Galera escola... do Palas que tá assistindo em casa... Nunca mais repito isso. Era literalmente uma escola literária que falava de tudo. De carro, galáxia, filosofia. E eu me lembro que eu fui um único aluno que se revoltou. Eu falei, professor, tá errado. Não existe isso, né? A gente tem que ter um foco. Então eu decidi criar o Banzeiro, que foi uma escola literária regionalista. Uma ênfase do todo pelo todo, do Brasil, do Amazônia, de falar sobre o banzeiro, a vida do ribeirinho. E, nossa, foi muito legal, porque a gente criou uma dualidade de uma coisa que era para ser um só. Mais tarde, os sobreviventes das duas escolas viraram o prosa de canil. E, nossa, isso foi tão transformador, a gente fez uma feira lá no colégio, eu levei uma canoa. Eu falei com a Alice, salve Alice. Eu pedi, Alice, tu sabe onde tem uma canoa? Ela... Tem uma lá em casa, Antônio. A gente faz tipo um terráriozinho. Eu falei, tira a terra. A gente vai levar a canoa lá pra escola, que eu vou encher a canoa de livros. Quando esse cara foi ver o Ocean, lá na Este, ele viu, lá tem um monte de canoas exatamente pra essa finalidade. Várias plantas, assim, vários terrários. Eu assim. falei, eu vou levar pra casa. Quantos banzeiros dá pra fazer com isso aqui? Dá pra fazer muito banzeiro. E... Nossa, tipo, a gente apresentou, a gente tinha na época um professor de arte, professor William, e ele trouxe um quadro dele belíssimo de um nossa, eu não vou nem descrever. Era um teatro amazônico. Não, era uma arara, eu não ia descrever, eu vou descrever. É como se fosse uma arara. Era uma arara, simulando a Estátua da Liberdade, segurando a cúpula do Teatro Amazonas. Isso. Nossa, incrível, eu nunca tinha visto tal coisa parecida. E a gente convidou ele expôs lá no Banzeiro. E aí tinha gente vestido de carnaval, tinha gente falando do movimento hippie. Isso no Universalismo. No Universalismo. O Banzeiro, tu sabe como é, né? Pra quem não sabe, eu, Antônio, era do Banzeiro. O Renan também era, né? Eu era do Banzeiro. O Renan... eu fiz um... O Renan sempre tava comigo. Meu Deus! Eu acho que... O Renan, ele fez uma obra de arte. Eu fiz uma obra de arte. Ele pegou um jarro de terra e enfiou um lápis dentro do jarro. O que era, Renan? Eu tava plantando a educação, cara. Exato, sensacional, amazing. Nossa. Hoje em dia a gente tá realmente plantando a educação aqui. Onde tá aqui? Isso tinha que estar na Galeria do Largo. Mano, mas eu lembro que a Samir, que era uma colega lá de turma, pô, ela quebrou meu vaso, mano. E aí ninguém viu o negócio que eu tinha feito, mano. A educação foi destruída. Foi sucateada. Eu acho que era uma prévia pro que acontece hoje, né? E depois, o que eu quero dizer com isso? Depois dessa feira, a gente criou o nosso movimento literário, que foi o Prosa de Canil. Cara, eu acho que nunca mais a gente vai fazer um nome tão bom assim, mano. Prosa de Canil. A gente considerou até aproveitar pro podcast.
A gente até chegou a considerar para podcast. Inclusive, para quem está escutando a gente, assistindo, se você for no Google e digitar www.prosadecanil.wordpress, o site ainda está ativo. Está lá com os poemas do professor Wellington, vulgo Pony, registrado para a história. Mesmo ele não estando conosco, os textos deles estão lá. Eu cheguei a te mandar uns também para publicar. O Guilherme mandou, tem do Guilherme, tem textos meus. É claro que quando se você entrar no site, os nomes estão trocados. Ninguém usou o nosso nome, não está lá. Tá tipo tá heterônimo, tá Fernando Dias, tá. O Homem Côncavo. A gente se utilizava de heterônimos. Pra quem não lembra de heterônimos, é o Fernando Pessoa. Eu não lembro do meu. Não lembro do teu. Mas assim, pra quem não lembra ou não sabe o que é heterônimo, são personas fictícias criadas pra alusão ao texto, né? Bora firmar um compromisso aqui agora, pra quem tá assistindo, da gente reanimar o Não, pera. Antes de tu dizer isso, só pra quem, relembrando, o Renan, tá vendo essa identidade visual aqui? Isso foi uma consultoria com a empresa Júnior Arco, da Universidade Federal do Amazonas, e que faz parte do nosso propósito do protagonismo juvenil e empoderamento. E a gente fez todo esse processo, segunda-feira nosso produto final, né? E é incrível, eu sempre digo isso. A gente vai trazê-las aqui para falar mais sobre isso, né? Mas para quem não sabe, por exemplo, o que é uma empresa júnior, é interessante falar. Empresa júnior é digamos assim, uma oportunidade que você tem na universidade de uma empresa fundada e conduzida por estudantes. E um professor, orientador, coordenador. Apoiado por algum professor, coordenador, algum laboratório da faculdade que dá a estrutura para a gente realizar as atividades que estão relacionadas ao nosso curso, né? Algum ramo que é uma possibilidade de a gente empreender, né, dentro do nosso curso, e aí a gente monta essa empresa e tenta ter uma prévia assim, do que é um ambiente empresarial, um ambiente vivência de empresa. Eu queria ter passado pelo movimento Empresa Júnior, mas na minha faculdade... Vale a pena a gente ter um episódio só para discutir sobre isso. Com certeza. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente gostou tanto, foi uma imersão tão legal, que o Renan, ele vai fazer uma tatuagem desse símbolo, que vocês vão estar vendo no Spotify, no YouTube. Verdade. Ele vai fazer essa tatuagem, então só reafirmando esse compromisso. A gente tem que lembrar em todo episódio até ele fazer. Continua, o que eu ia falar é que a gente tem que firmar um compromisso aqui para quem está assistindo, a gente reanimar o Prosa de Canil. Cara, difícil, velho. Faz voltar... muito tempo que eu não produzo. Nossa, a literatura... Também não, mano, mas a gente vai ter que fazer, mano. Vamos lá que Tu não disse o tempo, né? Quando, né? Fica a critério... Faz uma votação nos comentários aí. Vocês dizem pra gente quando é que a gente deve voltar, ou sei lá. E eu me lembrava, quando a gente falava do Prosa de Canil, isso me lembrava muito do Clube da Madrugada. O Clube da Madrugada foi um movimento histórico literário aqui no Amazonas. A gente podia ter feito isso. Podia, a gente tava a gente tava no caminho, assim. O problema é que a gente começou bom, pelo menos eu, né, entrei no grupo assim pra valer, pra fazer as coisas. No final do ensino médio. E aí morreu. Se você for no Instagram, existe ainda o Instagram do Prosa de Canil e tá lá a foto da nossa despedida. E uma frase que a gente dizia muito era que o Prosa morre hoje cedo. Todo dia o Prosa morria. E ele morreu. Mas brevemente permanece. Vai voltar ele pode voltar a qualquer momento. Ele pode. Olha, são 9h04, não sei se a gente faz uma última pergunta para não deixar tão extenso. Bom, última pergunta. Tem alguma pergunta? Bom, não tem uma pergunta, mas acho que uma reflexão, vale falar, dívidas, muitas. Que tudo isso que a gente conversou aqui hoje é a alma do Torocast, é a alma do nosso negócio aqui. Mostrar para vocês que tá tudo bem você escolher um curso e acabar descobrindo que não é aquilo que você quer pra vida. Tá tudo bem, tá Inclusive a nossa amiga, a Alice. É um exemplo bacana de... Vai ser entrevistada com certeza. Vai ser. Mas Alice, pra quem não sabe, a Alice, ela estuda comigo com o Guilherme desde o 6º ano, conheceu o Renan no 9º ano, e a gente já terminou o ensino médio em 2017, a gente é amigo até hoje. E ela, por exemplo, fazia arquitetura e hoje ela fez a transição para música. Que era o grande sonho dela. Que era o sonho dela desde o início. Pois e não é um problema, não é o fim do mundo você não passar no vestibular de primeira. Aliás, eu costumo dizer que se você quer medicina realmente, tem que estar acostumado com a ideia de não passar no vestibular de primeira. Não, depende, tem gente que passa, né? Depende, se você for um ponto fora da curva, né? Mas enfim,
Se você quer saber mais sobre quais são as oportunidades que tem aí no ensino superior, então no mercado de trabalho mesmo, a gente não quer se limitar a falar só sobre escola e faculdade, né? Como vocês viram aqui, é uma salada doida aqui esse papo. É porque quando a gente sai da escola, a gente descobre que a vida não é só aquilo ali, né? Aliás, é muito mais do que... É qualquer coisa menos aquilo, né? É verdade, cara. Eu sempre costumo dizer, tipo, tem... Por exemplo, eu vou pegar o exemplo da Alice, por exemplo. Ou então, meu exemplo. Teu exemplo. Por Que exemplo. a Alice vem e fala. Eu, por exemplo, estou fazendo direito. Eu já estagiei em direito. Já tive contato com a advocacia, que inclusive eu odiava antes. E eu aprendi a gostar de advogado. A gente aprende na dor e no ódio. Aprendi a gostar de advocacia que eu nunca imaginei. Antes eu tinha ódio. A gente falou, coisa chata, por que eu vou resolver o problema dos outros? E foi ali, estagiando em escritório, que eu descobri que eu amava, mano, ver o problema dos outros. É como se fosse um fofoqueiro, cara. Eu não tenho o maior prazer do que tu ver o rosto de alguém alegre, mano, quando tu resolve o problema dela. Fofocar é algo bom, né? É algo bom, é algo que dá dinheiro. Faz sentido. Mas, continuando, pô, nada te impede, por exemplo, de fazer direito e, por exemplo, trabalhar com outra coisa, por exemplo. Com claro. outra coisa totalmente diferente. Por exemplo, nada impede você querer ser um grande músico, mas trabalhar, sei lá, na indústria nos tempos vagos. Tipo, Recentemente eu participei de um... A galera do Ilum trabalhou junto com um outro grupo dentro do núcleo de automação lá da Este, com um projeto relacionado à produção de hidrogênio e tal, que quem estava coordenando era um professor de música. Caraca! Inclusive o professor Gustavo Medina, que é eu acho que ele comanda o coral lá Na orquestra? orquestra do Cláudio Santoro. Que Ele dá aula no Cláudio Santoro. Que bacana. Salve, professor Medina. Queremos você aqui. Ele é um cara bom pra estar aqui. E é isso, cara. Assim, hoje em dia, uma coisa que eu acho legal é que você tem muitas oportunidades fora do circuito escola-faculdade, assim, para aproveitar. Eu sinto que outras inteligências, assim, outras áreas da inteligência, outras aptidões estão sendo mais exploradas. Por exemplo, hoje a gente pode ganhar dinheiro com conteúdo digital, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Sim. Mas ninguém colocava fé. Exatamente. Em 2010, 10 anos atrás, ninguém colocava fé nisso, cara. Já vai fazer Pois é. 11 já. Né? A Bitcoin correndo solta por aí. Eu falei, meu pai, Renan, tá doido pra que tu vá lá em casa pra avaliar o computador do Ivan, pra ver se ele tipo, Minerar e o cara tira 600 no mês, só deixando o computador ligado. Né? Cuidado, Enfim, são sim. coisas, né, que são novas possibilidades que estão se abrindo, que eu acho que pra gente que tá jovem, né, do século 2K21... 2K21, grande século. É meio que uma obrigação da gente tentar empreender fora da nossa área. Hoje a gente não... vamos levar muito tempo para se aposentar. Uhum. Temos que amar o que fazemos e buscar... Se não temos condição de fazer uma faculdade dos sonhos, ou então, para fazer a faculdade dos sonhos, a gente tem que abrir um negócio paralelo. Por exemplo, Sim. alguma coisa que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? Hoje. Eu quero encerrar com uma reflexão. Você que está escutando, assistindo, acho que isso aqui é um grande exemplo disso. Uhum. A gente se conheceu por exemplo, eu e o Guilherme se conhecemos em 2011, então 10 anos. Eu e o Renan 2014. e o Guilherme... Eu e o Renan, 2014. Primeira conversa, ano da Copa. Primeira conversa que eu falei com o Renan, eu chamei ele de Robin. Foi. E fiquei zoando lá um monte de coisa. Ele era o Robin, tu era o Batman. Eu era o Batman. E aí passou-se o tempo, a gente já se encontrou várias vezes pra falar, pô, bora ter um negócio, bora fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa junto, porque, pô, a conversa é boa. A gente ri dirigindo, a gente ri comendo, a gente ri falando besteira. Por que a gente não pode criar algo junto, se a gente tem tanta sincronia, e compartilhar com a galera que talvez possa estar perdida, possa estar interessada em algum conteúdo? E não só isso, né? Dar espaço para quem quer falar, para quem quer ser visto. Exatamente. Às vezes tem muita gente do outro lado do fone de ouvido, da tela, que tem muita coisa para dizer.
mas não tem um espaço de fala. Ninguém Não- conhece, ninguém ouviu falar. Ninguém ouve falar. É aquela pessoa que tem uma história incrível, uma metodologia incrível, um sonho oportuno, tudo que possa ser de sensacional, e ela não tem um espaço de falar, não tem um lugar para falar, para se manifestar, para dizer suas frustrações, o que impede ela, o que falta, sabe? Então o Torocast ele nasce disso, dessa inquietude da gente que é jovem. Se eu tivesse que resumir os objetivos, né, do Torocast, seria, acho que em primeiro lugar, mostrar para quem está ali do outro lado da câmera, né, não os editores, né, o pessoal que está assistindo, qual é o valor, né, de você passar mais de 5 horas por dia sentado numa sala de aula vendo, aprendendo, ou qual é o valor de você seguir de você continuar seus estudos pós-escola. Em segundo lugar, abrir espaço de fala, espaço de compartilhar conhecimento, democratizar a informação, como a gente fala muito. E acho que, por último, ajudar vocês a realizar os seus sonhos. Entendeu? Mostrar quais são os caminhos, quais são as possibilidades, né? Trazer gente que entenda para falar sobre isso também e unir, criar uma grande comunidade que una tudo isso. que una tudo isso e no futuro a gente tenha menos jovens frustrados, sem saber o que fazer da vida. É verdade. Uma lógica que eu penso bastante, que acho que pode ser algo para finalizar, é que qual o valor do teu tempo? Qual é o tempo precioso que você está gastando de verdade, assim, para onde você quer chegar, para os sonhos que você quer conquistar, para o alcance que você quer ter? Eu me lembro que tinha um vídeo no Instagram, não sei se vocês já viram, de uma moça narrando do como a gente valoriza o nosso tempo, do como que a gente está tão apressado para ter mais pressa e mais pressa e mais pressa e o tempo encurtar cada vez mais. Quanto tempo eu tenho para terminar a faculdade, quanto eu tenho tempo para conseguir meu emprego de carteira assinada, que meu negócio dê certo, e qual é o verdadeiro tempo que a gente está aproveitando a vida, qual é o verdadeiro tempo que a gente está conquistando tudo isso, né? Então, qual é aquele tempo que vale realmente para o que a gente quer, para o que a gente quer viver, para o que a gente quer sentir, para todos esses fatores. Eu acho que essa mensagem que fica, e como a gente disse desde o início, não é só uma conversa, são oportunidades. Então, muito obrigado, desejo uma ótima noite a todos e todas, e esse foi o primeiro episódio do Torocast. Até o próximo, pessoal. Obrigadão.